seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou te contar os segredos dos 3 pontos do glacê real. Eu tive já muita dificuldade para trabalhar com esse danadinho, sabe? Mas ele faz finalizações tão lindas, ele é tão versátil, ele é tão útil na confeitaria que eu resolvi fazer esse vídeo desvendando o segredo para você. O meu nome é Egli Marques e tudo que é sucesso aqui na minha confeitaria eu levo para você. Então aproveita, já deixa o seu like no vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, porque conhecimento compartilhado é conhecimento abençoado. Bora pro vídeo? Eu tenho aqui na batedeira meio quilo de glacê. Vou colocar aqui 80 ml de água, mas você deve seguir a recomendação do fabricante da marca que você estiver usando, tá? Eu sempre dou uma mexidinha para não fazer aquela bagunça, porque ele é um açúcar muito fininho, né? Então eu dou aqui uma mexidinha só para ele não espalhar. É interessante que seja uma batedeira planetária, que seja, né, capaz de bater massas mais pesadas, porque ele fica muito pesado mesmo, tá? Se você quiser peneirar, pode peneirar, mas não tem nenhuma necessidade, porque vai dissolver todos esses grãos maiores aqui. Então precisa ser com o batedor raquete para diminuir aqui a quantidade de ar que vai juntar no nosso glacê, para ele ficar lisinho, né? Não ficar cheio de bolhas. Então esse batedor é o ideal, tá? Vamos limpar aqui, aproveitar tudinho. Você vai bater aproximadamente de 8 a 10 minutos, ou até que ele fique na consistência que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ok, aqui, vou mostrar o ponto para vocês. Veja, olha, ele fica completamente firme. E esse já é o primeiro ponto, né? É o ponto firme, é o ponto que sai da batedeira. Veja que a gente tem até dificuldade para tirar aqui. Como ele está aqui, o que a gente pode fazer é guardar na geladeira bem fechadinho por até 5 dias para utilizar posteriormente, né? Vou mostrar aqui para vocês como eu faço, que é a partir do ponto firme, o primeiro ponto do glacê, é que eu faço os demais, e cada um tem a sua especificidade, como nós veremos nos próximos vídeos. Bom, então aqui eu vou guardar o meu glacê. Eu tô utilizando um pote de vidro, mas você pode utilizar uma Tupperware, você pode utilizar um pote de sorvete, o que você achar aí na sua casa que dá para você guardar e que fica bem tampado, porque nós temos que evitar aqui a entrada de ar. O glacê nesse ponto, ele seca muito rápido mesmo. E aí, se ele ressecar, a gente não vai conseguir trabalhar com ele. Até na hora que você tirar da cuba da batedeira, ó, completamente seco. Na hora que você tirar da cuba da batedeira, tome cuidado ao raspar as laterais, porque se ele já estiver sequinho, você não pode utilizar. Então, muito importante você ser ágil
nesta etapa para ele não secar, tá? Então, para eu guardar, o que eu faço? Como ele está aqui, a gente vai poder utilizar, né, para fazer os demais pontos de trabalho. Mas eu cubro com um plástico filme e tampo para proteger aqui o nosso glacê. E o que a gente faz? Então eu coloco aqui bem em contato com ele para não formar uma casquinha. E se você for trabalhar com bico, né, essa casquinha depois ela não se dissolve e ela vai entupir o seu bico. Então, desta forma, como eu estou fazendo aqui, você pode acondicionar na geladeira ele até 5 dias. Venho aqui, tampo e ele tá prontinho para ser usado para fazer as próximas etapas, como eu já vou mostrar para vocês. Nós temos 3 pontos de utilização do glacê. O primeiro dele é o ponto firme, que é como ele sai da batedeira. Então, eu vou pegar aqui aquele glacê que nós batemos, né, que eu guardei. Vou fazer aqui um pouquinho dele. O ponto firme a gente usa para fazer pequenos apliques. E se você quer tingir o seu glacê, é esta a hora, tá? Antes da gente colocar aqui um pouquinho de água. Então, é aqui que eu coloco o corante. Porque o glacê, ele tem um ponto muito sensível, né, entre os pontos, né, a diferença entre os pontos. Então, eu coloquei, olha, eu tô usando o corante rosa em gel. Coloquei uma gotinha só, porque eu quero ele bem clarinho. Cuidado ao acondicionar os seus confeitos, né, como nós vamos fazer aí na próxima aula, ou o seu trabalho, na onde você for utilizar o glacê real, cuidado com as cores claras, porque a claridade vai interferir aí na cor. Até vou colocar um pouquinho mais. Então, proteja sempre da claridade. Ó, veja que ele tá bem firme mesmo. Este ponto aqui é o primeiro deles. Eu vou colocar um pouquinho de água porque eu quero ele um pouquinho mais aveludado, mas olha, com um borrifador, só um pouquinho mesmo, porque eu preciso dessa consistência do glacê. Então, o ponto firme, quando você pega um pouquinho aqui com a espátula, ele forma picos que não dobram, né? Ele fica certinho ali. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Conforme eu vou adicionando água, eu vou obtendo os outros pontos, que é o ponto médio e o ponto fluido. Então, para o ponto médio, vou pôr um pouquinho mais de água. Vocês vão ver que já vai mudar a consistência dele aqui. Nesse vídeo de hoje, nós estamos vendo só os pontos do glacê, mas nos próximos vídeos eu vou mostrar a aplicação e o uso de cada um deles. Uma aplicação, né? Porque o glacê real é muito versátil. Ó, já mudou a consistência, ele forma picos, mas ele já tomba na espátula, né? Mas ele ainda precisa ser um pouquinho mais molinho. Com o ponto médio a gente pode fazer contorno nos biscoitinhos, quem quiser fazer aí biscoito decorado. Mas ainda a gente usa para algumas técnicas de cobertura. Ó, ele forma o pico, mas ele não se sustenta, ele abaixa. Mas eu quero ainda um pouquinho mais molinho. Então, o primeiro é o ponto firme, o ponto que sai da batedeira, forma picos firmes. Aqui eu já tenho uma outra textura, ele forma picos, mas ele não se sustenta, olha. Cai o que está na espátula e cai o que ficou ali dentro. E se eu pegar um pouquinho e jogar lá, ó, ele não vai
misturar, né? Vamos fazer aqui de novo. Se eu fizer um risco, né, ele não se junta, como vocês podem ver. Certo? Então, esse é o ponto médio. E agora o ponto fluido, que a gente usa para fazer coberturas, para fazer outras decorações. Acrescenta um pouquinho mais de água. É paciência, tá? O ponto é paciência, mas ele vai ser fundamental para as atividades que você quiser, para os trabalhos que você quiser desenvolver com ele. Então, ele já tá mais fluido. Veja que eu coloco, ele já começa a se desmanchar. Algumas confeiteiras usam até um ponto mais fluido que esse, mas esse é o ponto que eu gosto de trabalhar. Então, vocês vejam que ele já não forma pico nenhum, né? Se eu der uma sacudida, ele rapidamente se alisa. Então, de novo, para vocês verem. Se eu fizer um risco, olha, como eu fiz o outro, deixa eu limpar aqui. Se eu fizer um risco, ele rapidamente se une, né? Se eu der uma sacudida, então, ele se une completamente. E é bem importante vocês dominarem os 3 pontos, porque eles vão ter diferentes funções nos trabalhos que a gente vai fazer, como eu vou mostrar nos próximos vídeos. Olha, tô falando, fazendo e falando, e aqui nas beirinhas já tá completamente seco, né? Quando eu tô fazendo isso para trabalhar, não posso perder tempo, para não desperdiçar o meu ingrediente e para não ter problema nenhum na finalização aí dos meus docinhos. Fica ligadinho aqui no nosso canal, não esquece de ativar o sininho, de se inscrever para acompanhar, gente, as maravilhas que nós vamos fazer com esse glacê, hein? Te espero no próximo vídeo.